E o nosso texto de hoje está em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, de 1 a 9. Leremos. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque, estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois quando estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia de que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, que estejamos no corpo, quer o deixemos, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. E antes de prosseguir, precisamos confrontar nosso coração com algumas perguntas. Minha esperança está firmada nas promessas eternas de Deus ou apenas nas circunstâncias dessa vida? Quando enfrento perdas e dificuldades, meus olhos estão no que é temporário ou no que é eterno? As dificuldades têm fortalecido ou enfraquecido minha caminhada com Deus? E por último, se Jesus voltasse hoje, ele encontraria uma vida que busca agradá-lo? Quem vive pela fé aprende que circunstâncias mudam constantemente, mas Deus permanece fiel eternamente, e é o que veremos a partir de agora. A 2ª carta de Paulo aos Coríntios foi escrita num período de muita dor, perseguição e oposição ministerial. Paulo estava sendo criticado, desacreditado e enfrentando grandes tribulações. Falsos mestres tentavam derrubá-lo o tempo todo. E muitos cristãos em Corinto estavam abalados por dificuldades e perseguições. Mesmo vivendo dias difíceis, Paulo, ele falou uma das declarações mais profundas sobre fé, que é porque andamos por fé e não por vista. É o que nós lemos lá no inciso 7. Paulo não falou sobre fé num momento assim confortável. Ele falou sobre fé quando ele enfrentava as dores, perseguições, aflições, incertezas. Isso ensina que viver pela fé não significa ausência de problemas, mas confiança em Deus apesar deles. Hoje vivemos em uma geração dominada pelas circunstâncias. Se tudo está bem, permanecemos firmes. Mas quando chegam as crises, o medo, as perdas, as tempestades, muitos enfraquecem espiritualmente. E é exatamente olhando para essa realidade que Paulo começa o texto mostrando que, enquanto estivermos nessa terra, ainda enfrentaremos as fragilidades da vida presente. E o nosso tópico primeiro fala exatamente sobre isso, a fragilidade da vida presente. Está no inciso 1 ao 4. Paulo vai iniciar mostrando que essa vida é temporária, limitada. Ele usa a figura do tabernáculo para falar sobre um corpo humano, trazendo a ideia de algo passageiro, de algo de peso, sujeito ao desgaste. Mas ele não ignora a realidade das dores, das lutas, desse peso da caminhada terrena. Ele vai dizer que quando a gente geme, ele revela que até mesmo quem anda com Deus enfrenta aflições e limitações humanas. Porém, Paulo não permanece preso a essas realidades. Enquanto reconhece a fragilidade dessa vida, ele aponta para a esperança de uma habitação eterna, preparada por Deus.
Isso mostra que o sofrimento de agora não é o destino final de todo cristão. Muitas vezes queremos uma vida sem dores, respostas imediatas e estabilidade constante, mas o texto vai nos lembrar que ainda vivemos em um corpo limitado. A maturidade cristã, ela não está em negar as lutas, mas em não perder a esperança por causa delas. E aí Paulo não nos deixa presos apenas à realidade dessas limitações. Ele vai nos mostrar a fragilidade dessa vida e ele vai nos direcionar os nossos olhos para a segurança da esperança eterna. O nosso tópico 2 vai falar sobre isso, a segurança da esperança eterna, presente nos versículos 5 e 6. Depois de falar da fragilidade humana, Paulo vai apresentar uma segurança que sustenta o cristão. Deus nos preparou para a eternidade, nos deu o Espírito como garantia. Nossa esperança não está apenas em uma promessa futura, ela está fundamentada na obra consumada de Cristo. O Espírito Santo é a confirmação que pertencemos ao Senhor e que suas promessas irão se cumprir. É como alguém, quando compra uma casa financiada, ele geralmente dá uma entrada. Aquela entrada é uma garantia de que o restante do negócio está concluído. Ela demonstra compromisso e assegura que aquilo foi prometido será entregue. Paulo vai dizer que Deus nos deu o Espírito Santo como garantia. É como se Deus tivesse colocado em nós uma antecipação daquilo que viveremos plenamente na eternidade. A presença do Espírito em nossa vida é a prova de que as promessas de Deus não são apenas palavras, elas já começaram a se cumprir. O cristão não vive apenas esperando algo que talvez aconteça, ele vive sustentado pela certeza de que Deus deu a garantia de que cumprirá tudo o que prometeu. Por isso, nossa confiança não depende das circunstâncias atuais, está consumada na fidelidade de Deus. As circunstâncias elas vão mudar, as emoções vão oscilar e os dias difíceis vão chegar. Mas Deus vai permanecer fiel e o cristão maduro aprende a descansar, não no que sente, mas no que Deus prometeu. Porque nossa esperança está segura em Cristo e garantida pelo Espírito Santo, podemos enfrentar o presente de uma forma diferente. E é por isso que Paulo declara no versículo 7, porque andamos por fé e não pelo que vemos. E é isso que nós vamos falar no tópico 3, o chamado para viver pela fé. Tópico 4, uma vida que deseja agradar ao Senhor, que está nos versículos 8 e 9. Depois de tudo isso, entendemos que viver pela fé não é um sentimento momentâneo, mas uma decisão diária de confiar em Deus acima de todas as circunstâncias. A esperança é a certeza que Deus continua escrevendo uma história, mesmo quando não sabemos qual é o próximo capítulo. E ainda vamos enfrentar dores, limitações, incertezas e dias difíceis. Ainda existem momentos em que nossos olhos naturais enxergam apenas desgaste, medo e cansaço. Porém, o cristão não caminha sustentado pelo que vê. Nossa esperança está firmada nas promessas de Deus. Por isso, em meio a essas fragilidades, continuamos caminhando pela fé, porque existe uma eternidade preparada pelo Senhor e porque temos a certeza que Deus permanece fiel. Talvez existam áreas da sua vida que o medo, o desânimo, as circunstâncias tenham tentado roubar sua confiança em Deus. Talvez você já esteja cansado, sobrecarregado ou vivendo um tempo em que tudo parece incerto diante dos seus olhos. Mas hoje o Senhor nos lembra que nossa caminhada não é guiada pelo que vemos, e sim pelas promessas eternas de Deus. Existe esperança além da dor, existe graça para continuar caminhando, existe um Deus fiel, sustentando você, mesmo nos dias em que sua fé parece pequena. Existe esperança e a maior prova disso é a cruz. Na cruz, Jesus carregou nossa culpa, venceu o pecado, derrotou a morte para nos dar uma esperança eterna. Por isso, quem está com Cristo pode caminhar
com fé, seguro, mesmo em meio às fragilidades dessa vida. Hoje, o Senhor está chamando você a confiar nele, a levantar os olhos das circunstâncias e voltar o seu coração para aquilo que é eterno. Não desista da caminhada, meu irmão, minha irmã. Continue andando pela fé, não pelo que você vê. E se você sentiu que essa mensagem hoje tocou o seu coração e você quer esse Cristo caminhando ao seu lado todos os dias, levanta sua mão que eu vou orar por você.